Olá, tudo bem? Carolina Escosalves, e neste vídeo nós vamos falar sobre o CO2, uma tecnologia tão conhecida, mas tão temida por tantas pessoas. Os pacientes sempre chegam com aquela dúvida e aquele medo. Eu vou ficar com o rosto como se tivesse esfolado no asfalto? E muitas vezes essa não é a nossa resposta. O CO2 sim, é um laser bem agressivo, ele acaba fazendo uma ablação da pele, ele vai remover todo o estrato córneo, toda essa parte mais superficial, e a sua coagulação, ela vai trabalhar a parte mais profunda. Isso inclui cicatrizes de acne, traumática, rugas, aquela pele que apresenta uma flacidez mais profunda e aquela diminuição no contorno facial, no pescoço, no colo, nas mãos, trabalhar aquela estria. Porém, ele tem um tempo de pós um pouquinho mais delicado e vai variar de 4 a 10 dias o tempo de recuperação, de acordo com cada paciente. O downtime, que nós chamamos, o tempo de recuperação, ele vai ser de acordo com as potências usadas na sessão, tendo em vista sempre uma boa avaliação para dar o melhor resultado para o paciente. Mas eu posso te garantir que mesmo ele sendo um laser super agressivo, os resultados dele são inigualáveis. E quais são as principais indicações do CO2 fracionado? Hoje o CO2, ele trabalha rugas, cicatrizes, todos os tipos, cirúrgicas, não cirúrgicas, cicatriz de acne, a própria estria, que não deixa de ser uma cicatriz, a ruga, ele trabalha o rejuvenescimento da pele, o que nós chamamos de resurfacing. Ele vai melhorar toda a qualidade da pele. E alguns equipamentos, não todos, trabalham as manchas, homogeneizando a coloração da pele, dando mais viço e brilho para essa pele. E quantas sessões são necessárias para que se obtenha um bom resultado? Isso é muito variável, porque vai depender qual é a queixa do paciente. Cicatrizes, geralmente nós trabalhamos um número grande de sessões, porque elas muitas vezes foram trabalhadas depois de longo período. O ideal seria que as cicatrizes, no caso de ter sutura, imediatamente quando é removida a sutura, o paciente já deveria começar o tratamento. Assim nós faríamos menos sessões, os resultados seriam melhores e a paciente veria os resultados mais rápidos. Já cicatrizes de acne, o ideal seria já no surgimento da cicatriz começar o tratamento, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, quanto mais recente o paciente iniciar, idealmente menos sessões ele vai precisar e melhor são os resultados. Já para face, para rejuvenescimento, eu dependo da quantidade de envelhecimento, do quão envelhecida está essa pele. Mas em média, de 2 a 4 sessões no ano. E existe algum cuidado antes do procedimento ser feito? Sim, nós fazemos um preparo dessa pele, porque a gente vai agredir bastante a pele. Então, a gente precisa preparar essa pele para que não tenha efeitos contrários, como hiperpigmentação, que é o escurecimento da pele. Então, a gente entra com alguns cremes para preparar essa pele. Dependendo da avaliação do paciente, é ideal usar um antiviral, porque se o paciente já tem histórico de herpes, nós vamos trabalhar com bastante agressão dessa pele e vamos acabar baixando um pouquinho a imunidade desse paciente, vamos trabalhar com muito calor na região facial, então nós entramos com um antiviral para fazer o trabalho profilático e esse paciente não desencadear a herpes. Mas tudo depende da avaliação, por isso que nenhum paciente deve se submeter a nenhum tratamento sem previamente conversar com o profissional que vai atendê-lo. E como que é a recuperação depois do procedimento? Os primeiros 4 dias, eu brinco que os primeiros 3, na verdade, são os dias mais delicados. O primeiro dia o paciente sai bastante inchado,
com o rosto bem avermelhado, pode ser que tenha alguns pontos de sangramento. No segundo dia, o paciente vai apresentar um inchaço maior, esses pontos avermelhados já começam a ficar acastanhados. O primeiro, o segundo e o terceiro dia, esse edema, esse inchaço, ele tende a piorar e o paciente tende a ficar com o rosto mais escurecido, como se fossem vários pontinhos, que são os pontos de coagulação, bem escurecidos. A partir do quarto dia, o paciente já começa a passar pelo processo de escamação, lentamente, e é importante não forçar essa escamação, porque a pele embaixo ainda não está madura, ela ainda não está preparada. Se a pessoa forçar, ela pode ficar com algumas manchinhas no pós. Então, é muito importante que o paciente cuide. A partir do quarto dia, ele já pode usar uma maquiagem, já pode cobrir o rosto, sempre com muito cuidado, sempre passando os cremes que nós indicamos no pós para evitar qualquer problema. Mas, geralmente, por via de regra, o paciente a partir do quarto dia já apresenta melhora. Se for feito de maneira mais forte, aí pode ser que esse processo de escamação comece um pouco mais tarde, lá pelo sexto, sétimo dia. Mas isso a gente vai preparando a pele a cada sessão para chegar nessa sessão mais forte. Não é feito de imediato uma sessão sem preparar essa pele. Quantas vezes depois, ou se é preciso depois fazer uma manutenção desse procedimento? O ideal é pelo menos fazer uma vez por ano, depois que você obteve o resultado, para que você venha mantendo aquele resultado. Mas sempre a quantidade de sessões para manutenção que serão necessárias vai depender do cuidado que o paciente teve durante esse ano. Se ele se expôs demais ao sol, se ele não cuidou da pele, não usou protetor solar, pode ser que para que ele fique satisfeito, ele tenha que repetir a sessão mais cedo. Mas nós orientamos de uma forma para que ele venha a cada ano. Nós falamos do CO2 fracionado, um dos lasers mais temidos do mercado da estética. Porém, é um laser com excelentes resultados. O CO2, ele não pode ser usado para todos os tipos de pele. É bem importante salientar isso. Fototipos mais altos, pacientes mulatos e negros, não têm indicações para usar esse procedimento. Porém, nós temos outros lasers que têm resultados tão bons, tão significativos e podem ser usados para esse tipo de pele. Alguns problemas como melasma, o CO2 não é indicado por gerar um grande processo inflamatório. Então, antes de fazer seu procedimento, agende uma avaliação ou uma consulta com um profissional especializado para te atender. O CO2 é um excelente laser, porém, ele deve ser usado de maneira correta e ser usado apenas para aquilo que ele apresenta resultados.